paz do Senhor, bom dia. Deus é bom, Deus é sempre bom. Começar mais um dia na presença do nosso Abba, cantando louvores. E eu me lembro que na minha infância eu cantei esse hino. E hoje tem os 3 palavrinhas, né? E a gente canta também. Mas foi uma das canções que cativou meu coração na minha infância. Era assim: meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às calmas águas, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei, sempre, sempre, com ele andarei. Eu lembro que essas palavras entraram no meu coração, né? Dizendo que sempre, sempre com ele eu andaria. E essa é uma alegria da minha vida, né? Sempre andar com o Senhor, né? Porque por mais erros e falhas que eu tive, o Senhor sempre esteve por perto, né? E como ele é um bom pastor, ele nos leva realmente a pastos verdejantes das águas tranquilas. Amém? Vamos começar nesse dia louvando ao Senhor. Louve e cante ao Senhor. Mesmo que seja uma voz assim, ó, rouca, né? Tô vindo esse final de semana, teve vigília. E aí ontem a gente pregou também. Aí você já viu, né? A voz de manhã já é grossa, aí fica mais ainda. Mas vamos ler a palavra de Deus. Hoje é o Evangelho de Lucas. Eu tô com o meu pequenininho aqui, que não quis acordar também. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos lá? As mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Paz de Ana, você é guerreira indiana. Glória a Deus, vamos junto. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras o serviam com as suas fazendas. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4. A parábola do semeador. Gosto muito dessa parábola. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos continuar, versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Maravilhosa, gente. Tudo que você está ouvindo, guarda, né? Conserva no seu coração.
e permanece, persevera. Isso vai fazer você dar fruto. Não fica tentando dar fruto. Só persevera, só permanece. A Diana, mais um guerreiro. Paz, Lucélia. Mais um guerreiro aqui, ó. Esse guerreirinho tinha que estar dormindo. Vamos continuar? Vamos ver se fica aqui deitadinho. Lucas capítulo 8, versículo 16, a parábola da candeia. E ninguém acendendo uma candeia cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Essa palavra é muito linda, né? Às vezes você fica preocupado, que estão mentindo, que estão falando mal, que estão tramando, fique tranquilo. Descanse no Senhor. A palavra está dizendo, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, né? Quando a luz vem, fica tranquilo. Amém? Vamos continuar? A família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então aqui ele estava quebrando essa barreira, que apesar de ter crescido na família de Maria, ter tido seus irmãos, ele não quis enaltecer isso, quis dizer: quem está comigo, quem está me ouvindo é a minha família. Continuando, Jesus acalma uma tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Ô, gente, se a natureza obedece, que nós possamos também obedecê-lo, né? Se até a água, o vento obedece a esse Deus, que nós possamos obedecer também. Lucas 8. Eu tô certa, né, gente? Tô certa sim. Tô certa assim. Lucas capítulo 8, versículo 26. O endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito cedo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamou, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogaram que não o mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se em um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele,
Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Gente, também é uma história poderosa que conta esse homem que não tinha prisões, correntes que conseguia conter quando estava possuído por demônios, mas quando ele conta Jesus, Jesus o liberta. E percebam que ainda assim, né, os moradores de Gadara vai dizer o quê? Ausenta de nós, né? Rogou que eles retirassem. Quantas vezes o Senhor começa a mexer nas nossas vidas e eles tiveram prejuízo de uma manada de porcos, mas havia alguém que estava liberto, que não precisava mais ir para os desertos, para os sepulcros, mas eles não viram e muitas vezes a gente não vê, né? Você está indo para a casa do Senhor, está tendo tanta mudança, mas isso está causando desconforto, não importa, deixa Jesus fazer a obra que ele precisa fazer. Amém? Vamos continuar a finalizar esse capítulo. Lucas capítulo 8, versículo 40. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se ao pé de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é este que me tocou? Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus: alguém me tocou. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, poder. Então, vendo a mulher que não podia, lembra da parábola anterior? Não podia ocultar-se diante dos olhos do Senhor, nada é ocultado. Aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes, um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta, menina, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Gente, quando a gente lê a palavra de Deus, parece que o nosso ser dá um salto de fé. Você sentiu isso nessa manhã? Então vamos lá, vamos orar ao Senhor. Oi, amor. A minha professora, ela falou, não pode levar por si. Tá bom. Agora eu vou orar, tá bom? Vamos orar? Vamos orar uns pelos outros? Vamos orar, interceda ao Senhor. Realmente há um império das trevas que, como possuía aquele gadareno, possuía tantos. Tenha misericórdia agora. Vamos orar para que haja libertação. Tantas pessoas sofrendo, mas nós cremos no poder de Deus. Abba, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Nós te damos graça porque nós temos essa palavra. Uma semente poderosa, Senhor, é a sua palavra dentro de nós. Porque quando ela entra dentro de nós, ela cresce, ela traz tanta vida, ela traz sombra, ela traz fruto, nós chamamos. Mas eu quero orar agora, Senhor,
A Daiane está online, a Lucélia está online, a Diana está online, mas a Amanda está, mas Senhor, logo outras pessoas estarão. E agora eu peço no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, como o Senhor teve misericórdia, Senhor, da mulher do fluxo de sangue, da menina filha de Jairo, daquele gadareno, tenha misericórdia de nós. Olhe para as nossas misérias, Senhor, e venha trazer libertação. Quantos corações, Senhor, não estão aflitos, nós queremos orar junto com eles, interceder, porque nós sabemos, Senhor, que Tu és um Deus que até o vento e a água obedece, que os demônios lhe são, Senhor, submissos à Sua voz. E nós estamos aqui para clamar, Senhor, haja libertação, haja cura, haja, Senhor, que volte a esperança. No nome de Jesus, nós queremos interceder por aqueles que estão enfermos, Senhor, que venha a Tua cura. Por aqueles que estão, Senhor, presos, Senhor, que eles sejam libertos, porque o Senhor, foi ungido para libertar os cativos e oprimidos, dar liberdade aos que estavam presos. E nós queremos declarar a liberdade, Senhor, e nós sabemos, aquele que quer voltar para a tua casa, que ele seja encorajado. No nome de Jesus nós te pedimos, no nome de Jesus nós abençoamos essas vidas. Começa hoje uma semana de trabalho, que o Senhor venha trazer provisão, que o Senhor venha nos capacitar, nos ajude a cumprir. Senhor, é o que nós pedimos e te damos honra e glória, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos encerrar, mas continue aí orando. Se o Senhor trouxer a vida de alguém, continue orando ao Senhor, clamando, e Ele nos ouvirá. Amém. Virá bonança, em nome de Jesus, eu sinto dizer isso. Virá bonança sobre a sua vida. A tempestade, ela tem data marcada para acabar quando o Senhor der a palavra. Amém. Deus abençoe você e sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã nós estamos aqui 6h15. Hoje nós precisamos fazer um pouquinho mais cedo. Amém. Deus te abençoe.